Olá, meu querido estudante, tudo bem? Mais uma vez, eu aqui, professor Lucas Rocha, seu professor de redação, falando sobre um teminha muito importante para a nossa preparação, visando Enem, visando FUVEST, todas as provas da Consultec, como o ESB, o NEB e demais do Brasil. Hoje eu vou falar para vocês o que é que significa um tema inespecífico. Aquela proposta que traz uma abordagem tão ampla, tão inespecífica, que não faz com que o estudante vá de forma precisa na discussão sobre o assunto. Deixa eu te dar um exemplo. Em 2014, o tema do Enem foi a publicidade infantil em questão no Brasil. Correto? Você se lembra? Beleza. Esse tema traria a informação, traria a obrigatoriedade do estudante falar sobre o impacto da publicidade infantil nos jovens, nas crianças brasileiras. Tudo bem. Mas se o tema fosse as diversas formas de sistemas de comunicação que impactam crianças e jovens no Brasil, você poderia falar sobre a internet, poderia falar sobre TV, sobre rádio, mais residualmente rádio, porque crianças não ouvem muito rádio. E aí dentro dessas questões você poderia falar que um dos impactos seria a publicidade infantil. Então, não seria só esse aspecto. Vários, dentre eles, a publicidade infantil poderia ser abordada, ao contrário do tema anterior do Enem que eu citei, que a publicidade infantil era obrigatória de ser falada sobre o assunto. Então hoje eu vou trazer um tema que várias questões podem estar conectadas à discussão, mas elas não são obrigatoriamente necessárias de serem utilizadas. Vai depender do estudante, da escolha dele, de como ele faz isso, de como ele se comunica com a própria discussão, a própria proposta, como é que ele pretende fazer isso. E mais do que nunca, sabemos que hoje estamos vivendo uma grande pandemia. Não se fala em Covid-19, só se fala em coronavírus. E o tema que eu vou apresentar agora tem relação com o coronavírus. O que poderia acontecer com o estudante? A vontade ou excesso de informação ou uma leitura prévia muito rápida, falar apenas dessa questão. Ele poderia falar, mas ele teria de falar de outras questões ou de outra questão também. Nós vamos ver nesse tema como nós vamos agir com temas inespecíficos. Fique comigo, assista a aula toda. Se você está aqui no meu canal, não se inscreveu ainda, se inscreva, porque você vai receber muitas aulas também das notificações em breve. Vamos lá? Análise de tema inespecífico, Lucas Rocha. É isso que nós vamos fazer hoje, nosso plano de aula. Aqui marcado, vamos analisar o tema, vamos ver o plano de texto, vamos pensar o repertório. Vou deixar também no final links de como você pode acessar o repertório, indicações de repertórios sobre esse assunto, e depois um trechinho de uma redação pronta, um trechinho de uma introdução só, para a gente fechar a nossa aula, tá bom? Vamos ver os textos de apoio, olha lá. As medidas de quarentena adotadas para conter o novo coronavírus, como o fechamento do comércio e estímulo ao home office, deixaram milhões de brasileiros em casa. A situação pode gerar muita ansiedade e é bom poder se distrair. A BBC lista aqui algumas coisas que você pode fazer para se divertir. Escolha coisas que vão te fazer sentir bem, recomenda Loth Berby, médica da Mayo Clinic, médica da Mayo Clinic, uma das maiores instituições de pesquisa médica dos Estados Unidos, que pesquisa esgotamento emocional e o bem-estar dos médicos. Mais para frente, teremos inclusive uma aula sobre um tema muito interessante, que é a síndrome de Burnout, que trata do esgotamento físico e mental. Não perca, vai ser uma aula importante, porque é uma síndrome que tem atingido muita gente do planeta. Agora, durante a pandemia, também o home office, o esgotamento da permanência em casa, tem feito com que as pessoas tenham mais dificuldade de desempenhar bem as suas tarefas e sofram mais, estejam mais propensas a desenvolver a síndrome de Burnout. Ela diz que as pessoas precisam encontrar coisas que funcionem para elas, seja meditação, ler ou ver séries sem parar. É algo muito pessoal e não há necessariamente um certo ou errado. Uma grande parte da prevenção do esgotamento induzido pela pandemia diz que as pessoas que as atividades não sejam estressantes. Veja shows. Dezenas de artistas têm feito apresentações online, ao vivo, em suas contas em redes sociais, como Marília Mendonça, Alceu Valença e Chris Martin, do Coldplay, que fez um set improvisado no Instagram
respondendo a perguntas dos fãs e cantando Life on Mars, de David Bowie. Há iniciativas que reúnem várias dessas apresentações, como o festival, a hashtag Festival Música em Casa. A Casa de Concertos da Orquestra Filarmônica de Berlim disponibilizou vídeos de apresentações de graça por 30 dias. A Orquestra Petrobras Sinfônica publicou vídeos inéditos no seu canal no YouTube. A plataforma de áudio Deezer lançou um canal chamado Vida em Casa, que reúne conteúdo para esse momento, com playlists e podcasts. Faça cursos. Muitas instituições de ensino de grandes universidades, a casas de cursos livres, têm aulas disponíveis online, muitas vezes sem custo, ainda que por tempo ilimitado. É o caso, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que oferece há anos uma série de cursos em seu site, da ESPM, e da Casa do Saber, que tem aulas de temas diversos como religião, música, filosofia, grátis por 30 dias desde 18 de março. O primeiro texto de apoio, você viu, fala sobre um tutorial do que seria interessante fazer durante a pandemia, já que as pessoas, ou boa parte das pessoas, têm boa parte do tempo da sua semana confinadas em casa, em isolamento e distanciamento social. E aí tem alternativas para que as pessoas enfrentem essa realidade de maneira mais amena, de forma que elas consigam resistir de maneira mais cultural, construindo conteúdo, acrescendo à sua vida melhores formas de não só lidar com a pandemia, mas de crescer intelectualmente, crescer o astral, melhorar a forma de lidar com a situação. Esse foi o texto 1. O texto 2 diz assim, ó. Era para ser uma tarde de segunda-feira normal nas rotinas de Mauro da Silva, 50 anos, e de Marino D'Angelo, 52. Em um típico início de semana, o primeiro estaria atendendo aos clientes na oficina de carros em Mariana, Minas Gerais, e o segundo cuidando dos serviços do sítio onde vive e trabalha, localizado no distrito de Águas Claras, também em Minas Gerais. Ambos, contudo, precisavam se arrumar para mais uma reunião no final de tarde, que tinha como tema uma audiência marcada para o dia seguinte. Desde o rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Brasil, Mauro e Marino, além de mecânico e lavrador, tornaram-se atingidos e tiveram suas vidas profundamente alteradas pela lama. Depois do episódio traumático, houve a necessidade de adaptação a outros modos de vida, e vieram também os compromissos semanais de negociação com a Fundação Renova, criada para combater e executar suas ações de amparo às vítimas e de reparos ambientais. Nessa terça-feira, dia 5, completam-se 4 anos da tragédia no distrito de Bento Rodrigues, próximo a Mariana, que provocou 19 mortes e atingiu 39 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Com o rompimento da barragem, quase 40 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério percorreram cerca de 22 quilômetros até o Rio Doce e outros 55 quilômetros pelo Rio Gualacho, do norte até o Rio do Carmo, no que se tornou o maior desastre ambiental do Brasil. Esse trechinho fala sobre a vida de 2 pessoas que foram atingidas pela catástrofe mariana, e aí você pode juntar num pacote só. Infelizmente, também a catástrofe aconteceu um tempo depois, numa outra cidade mineira chamada Brumadinho. Essas 2 cidades hoje são cidades que impactaram e tiveram impacto drástico por conta dessas tragédias a vida de seus moradores. Pessoas que tinham uma estrutura de vida perderam isso completamente. A vida delas hoje é completamente desorganizada, digamos assim. Como é que eles lidam com isso? Como é que eles deveriam lidar com isso? Aí tem um pequeno trecho de como 2 moradores que tinham 2 atividades na cidade de Mariana e numa cidade próxima de Águas Claras tiveram de mudar sua realidade por conta disso. Também é uma tragédia recente, também é uma tragédia terrível, porque gera pânico até hoje em localidades, cidades, principalmente cidades menores, que têm barragens. As pessoas vivem em função do medo dessas barragens arrebentarem e elas serem engolidas, mortas, destruídas as suas famílias pelo rejeito de minério que vai escorrer. Então, é sobre isso que fala esse texto. Daqui a pouco a gente vai entender, porque vai haver um encontro do tema com os textos de apoio. Você vai conseguir entender por que eles estão aí, da forma que eles estão aí, da relação que eles se desenvolvem com o tema em si. Porque vocês sabem, o Enem, o que acontece com os temas do Enem? O estudante tem aquela sensação, quando ele termina de ler os textos de apoio e lê a proposta,
que tudo de importante sobre o assunto estava nos textos de apoio. Por quê? Porque o Enem se preocupa no estudante fazer assim, ó, ampliar a discussão, que ele possa falar algo a mais do que aquele básico que eles expuseram. Temas da Consultec, como o NEB, o ESB, da Strix, da Baiana de Medicina ou da FUVEST, por exemplo, eles não têm essa caracterização. Às vezes os textos de apoio têm uma relação direta com o tema, às vezes nem tanto. Às vezes é o estudante que tem de criar essa relação. E às vezes essa relação nem é produtiva, nem é interessante. No Enem sempre vai haver essa relação. Porém, havendo essa relação, constituindo-se essa relação, o que é importante pensar ele precisa extrapolar isso, falar um pouco além dessa discussão. Tem um terceiro texto aqui, ó, que é uma montagem de palavras de tom otimista, coloridas. O texto 3 diz assim, ó, pense positivo, seja otimista, sonhe alto, conheça pessoas, faça o bem, leia mais, trabalhe duro, realize sonhos, construa o futuro, mantenha o foco, ame seu trabalho, viva intensamente. Talvez o texto 3 seja uma quebra, né, para poder dizer, olha, mesmo que as pessoas passem por situações difíceis desse tipo, como Covid-19, como a tragédia de Mariana e Brumadinho, elas possam projetar para seu futuro uma vida menos angustiante, mais possível, mais positiva, para poder enfrentar melhor a batalha de lidar com essas realidades tão angustiantes e opressivas que vieram junto com essas catástrofes que nós vivemos e estamos vivendo. Aí a proposta diz, tudo que você já sabe, texto dissertativo, norma padrão da língua portuguesa, sobre os desafios da reorganização da vida cotidiana em situações de crise, apresentando proposta de intervenção para os problemas abordados. Os desafios da reorganização da vida cotidiana em situações de crise. Então veja, não se fala de uma situação de crise específica. Nós vimos dois textos sobre a crise da pandemia e a crise de pessoas estarem sofrendo até hoje com a catástrofe de Mariana e incluir também nessa reflexão Brumadinho. Assim como pessoas vivem situação de crise na Síria, vivem situação de crise com o excesso de doenças e a falta de comida na África. Assim como as pessoas vivem em situação de crise em localidades que eram muito frias e começam a ter inundações por causa do derretimento das calotas polares, o aquecimento global. Assim como as pessoas vivem em situação de crise em algumas localidades do Brasil com a crise da falta de água. Então, quais são os desafios de reorganizar a vida diária, a vida cotidiana, em situações de crise? Não é uma situação de crise específica, em diversas situações de crise. O que em diversas situações de crise há em interseção? Qual é o ponto que se liga, né, a Brumadinho, a Mariana, a Síria, né, a África, ao aquecimento global? Quais são os pontos que se conectam nessa discussão? Era sobre isso que o estudante tinha de falar. Então aqui, a proposta está bem simples de planejar, ó. Reorganização da vida cotidiana é o tema principal. É óbvio que desafios é o primeiro delimitador, né? Você vai pensar um desafio de reorganizar a vida cotidiana no D1, um outro desafio de organizar a vida cotidiana no D2 e um outro delimitador que é situações de crise. Não é a reorganização da vida cotidiana após um casamento, ou após um término de um relacionamento, ou após, talvez, uma situação mais prosaica, após sair do ensino médio e ir para a faculdade, trocar de profissão, trocar de país. São desafios, mas não necessariamente são situações de crise. Então, ele quer situações de crise. Quais crises? Quaisquer crises que destabilizem e desorganizem a vida das pessoas, né? Não necessariamente a pessoa sair de um nível estudantil escolar e ir para outro, isso é uma desorganização, é o ciclo natural da vida. Pode até ser uma desorganização, mas não é uma situação de crise. Pelo contrário, é uma situação de evolução. Então, você vai pegar apenas situações de crise. Cuidado com isso, que eu vi textos de pessoas falando de questões muito naturais do ciclo da vida humana, colocando esses ciclos como crise, quando na realidade não são. Vamos lá, vamos planejar nos textos? Vamos comentar aqui agora um pouquinho, ó. Rapidinho, reorganização da vida cotidiana, situações de crise, a gente já sabe bem esse plano, setinha para cima, setinha para baixo. Um desafio, outro desafio. Então, o D1 vai falar de um desafio da reorganização da vida cotidiana em situações de crise. O D2, o segundo desafio que eu escolher para a reorganização da vida cotidiana em situações de crise. O texto é meu, eu escolho aquela que eu quero.
mais aqueles argumentos que eu quero, aquelas estratégias argumentativas que eu quero. Porém, temos uma técnica para isso, você não esquece. Vamos pensar um argumento técnico e um argumento humano. Um argumento técnico, ciência, tecnologia, valores ligados a leis, a moralidade, questões pragmáticas, palpáveis, e que por isso são coletivas. Uma lei atinge toda a sociedade brasileira, apesar de que a gente sabe que alguns, como diz o engenheiro do Havaí, né, já que eles vão aparecer na aula de hoje, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, né? Trecho da música Ninguém é Igual a Ninguém, de 1992. Mas nós temos leis que deveriam atingir todas as pessoas. Então, primeiro argumento sempre é um argumento técnico, sempre é um argumento mais coletivo. E no desenvolvimento 2, um argumento mais restrito, mais individual, porque tem a ver com cultura, tem a ver com transformação, tem a ver com ética, tem a ver com o indivíduo. Então aqui eu escolhi para o desafio 1 um foco profissional, porque o impacto de crise, obviamente, vai fazer com que o indivíduo tenha um desafio na vida profissional. Muitos não conseguem trabalhar, muitos acabam desestruturando a sua função numa empresa, protelando certas realidades, não rendendo o que deveriam. Então, assim, o foco profissional é um foco realmente coletivo. Olha o que está acontecendo com o Covid-19. Nós estamos em pandemia. Eu estou aqui agora gravando aula para vocês. Deveríamos estar na sala de aula. Não da forma que nós conhecemos, como tratávamos as aulas, né? As aulas como um enfado. Hoje o que mais a gente quer é voltar para as aulas, voltar para a sala de aula. Mas isso não tem previsão. Teremos de ter um monte de adaptações, diminuir o número de alunos por sala, vai ser muito complexo. Mas queríamos estar em sala porque os estudantes não aguentam mais, os professores também, está bem desgastante. Né? E até aquelas pessoas, pensem os comerciários, pensem o profissional liberal que depende de estar na rua para estar trabalhando, ou profissionais dos serviços essenciais com medo diariamente de serem infectados, como funcionários de supermercados, como a linha de frente do Covid, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos que estão nos hospitais, auxiliares de enfermagem, enfermeiros. Olha que coisa complicada. Então, foco profissional é o primeiro desafio de reorganizar a vida em situações de crise. Né? É uma situação de crise quando a pessoa passa por um crime bárbaro na família, por exemplo. Como é que essa pessoa volta a trabalhar? É um argumento, é uma estratégia argumentativa que cabe bastante discussão. E o segundo desafio podia ser o cuidado pessoal, porque é também um desafio na vida desorganizada, no dia a dia, por conta de uma crise, manter o cuidado pessoal, mas isso é muito pessoal, depende de cultura, depende de nível de instrução, depende das grandes cidades, cidades médias, cidades pequenas, isso vai variar. Então, como há uma variação, a gente chama de argumento humano. Tudo bem, gente? Vamos pensar aqui no foco profissional. Quais seriam os desafios de manter o foco profissional em situações de crise, quando eu preciso reorganizar a vida cotidiana? Vamos lá, primeira ideia. Poderia ser manter a qualidade do trabalho. Isso realmente é um grande desafio para o foco profissional, né, no sentido de reorganizar a vida em situações de crise. Porque é um dos primeiros elementos que são descartados desse processo é a manutenção de uma qualidade do trabalho. Veja, volto ao exemplo dos professores. Eu sou um professor que não tem idade avançada, tenho 40 anos, eu entendo razoavelmente de tecnologia, né? Estou participando do processo tecnológico. Para mim, gravar as aulas não foi um grande problema, né? Eu já uso muito slide, muito PowerPoint, vocês sabem disso, quem é meu aluno. Eu não tive problema de falar para uma câmera, como estou falando agora. Tive vários colegas que tiveram problemas, tenho colegas que estão com problemas, professores com uma certa faixa etária, professores que não estavam preparados financeiramente para poder ter de comprar muitas vezes insumos, aparelhos eletrônicos para poder fazer suas aulas melhores, né? Professores que estão se sentindo muito acuados perante a tela, que estão sofrendo com a quantidade de demanda que tem, que tem em casa por conta das aulas remotas. Então, manter a qualidade do trabalho é um desafio dentro do foco profissional para reorganizar a vida em situações de crise. Mas um aspecto é produzir mais conhecimento. Em situações de crise, as pessoas tendem a estagnar. E nós sabemos que na condição profissional do século XXI não se deve estagnar em nenhuma situação. A produtividade ela tem que ser constante, porque o mercado ele não vai parar de evoluir.
Por conta da pandemia, você acha que as empresas, elas que precisam de profissionais, especialistas para determinada vaga, eles vão travar o processo, eles vão selecionar esse profissional, porventura, que eles precisem, tendo um pouco mais de empatia? Não é essa a função da empresa nesse momento. É contratar pessoa que possa desempenhar melhor o trabalho. Então, isso também é um desafio, se manter atualizado. Outro desafio grande é, claro, dentro desse processo aqui, veja comigo, um momento propício para refletir e empreender. Porque, assim, isolamento social, muitas pessoas tiveram de praticamente fechar seus negócios. Existem alguns negócios que não tem como fazer de forma remota, ou a pessoa não tem esse conhecimento, esse auxílio, ou manusear uma plataforma agora requer dinheiro, não tem essa possibilidade, e não, às vezes não é um produto essencial, que as pessoas vão evitar comprar. Deixa eu lhe dar um exemplo. Hoje, veja, vestuário é uma atividade não essencial que tem sido pouco acessada. As pessoas estão preferindo, com medo, guardar dinheiro, investir em alimentação, comprar coisas que são realmente essenciais para o dia a dia. Então, é um momento também, a crise, para que as pessoas parem e digam assim, peraí, será que é isso mesmo que eu devo continuar fazendo? Peraí, será que não é o momento certo de eu abrir aquele negócio, que eu tenho tanta vontade e que nunca tive a oportunidade de fazê-lo? Dizem os grandes empresários, a crise é oportunidade de crescimento. Talvez seja esse momento. Também pode ser um argumento da ideia do foco profissional. Temos um outro aspecto, que é do cuidado social, que a gente pode desenvolver. Veja, melhorar os cuidados com a família. Claro, a pessoa está mais isolada, está mais próximo dos familiares, pode desenvolver mais proximidade, os pais podem estar mais próximos dos filhos, conhecer mais alguns aspectos dos filhos que, porventura, a relação pais e filhos, não consiga, de fato, estabelecer no dia a dia. E nessa relação mais próxima de cuidado, conhecer melhor, interagir melhor, melhorar a relação e os afetos nesse contexto. Também é possível pensar, para poder melhorar o cuidado pessoal, é criar rotinas e momentos de prazer. Separar muito bem isso, né? Porque, por exemplo, a pessoa está em casa, está trabalhando no home office, evitar trabalhar os sábados e aos domingos, né? Tentar trabalhar exatamente a quantidade de horas que trabalhava. Eu sei que é difícil, mas tem de organizar nesse sentido. E nos momentos que trabalhavam, porque às vezes as pessoas dormem segunda-feira pela manhã toda, e esse trabalho vai se arrastar até o domingo pela manhã. Então a pessoa tem a sensação de que ela está full time produzindo, e isso dá um esgotamento com mais facilidade. Também estabelecer o horário de fazer aquilo que gosta, esse horário da minha leitura, esse horário da minha atividade física, esse horário em que eu vou almoçar com mais lentidão, esse horário de ver minhas séries. Isso pode manter mais fôlego e força emocional no indivíduo para continuar lidando com as situações de crise. Veja, cuidar da alimentação, exercícios físicos, se possível, manter as consultas médicas regulares para quem precisa, né, de consultas médicas regulares. Enfim, como é que a gente poderia usar um repertório para começar isso? Tem várias formas de começar. Eu vou trazer aqui uma música que, não sei, ela é muito velha, de 1988, uma música dos Engenheiros do Havaí, do disco Ouça o que eu digo, não ouça a ninguém, de 1988. Faz só um pouquinho de tempo. Só um pouquinho de tempo. O nome da música é Cidade em Chamas. Eu vou usar os trechos iniciais que na minha introdução, que é: as chances estão contra nós, mas nós estamos por aí, a fim de sobreviver como um avião que sobrevoa a cidade em chamas. A música é muito legal. Eu vou botar o link na minha aula para você ir olhar a letra completa, ver como ela se relaciona muito com o tempo presente. Ficar bem legal, para começar de uma forma diferente, porque muitas pessoas começaram igual, a maioria ia começar caracterizando a pandemia do Covid-19. Não que você não pudesse falar de Covid-19, claro que poderia. Porém, seria interessante você fugir do repertório. Por quê? Porque a maioria vai colocar. Nós precisamos ter essa inteligência também nessa hora para poder dizer assim, peraí, preciso fabricar outro repertório, porque todos os meus concorrentes farão isso, ou uma boa parte. Muitos não terão essa sacada, essa malícia de pensar o quanto o repertório diferenciado vai dar um olhar diferente do corretor para a minha redação. Fora que tem outras questões, né? Desafio profissional, desafio pessoal. Nunca nesse caso você poderia colocar como repertório de um desenvolvimento, o acontecido em Mariana e Brumadinho, e no outro desenvolvimento Covid-19. Por quê? Porque você vai ter restringido a sua abordagem, a sua argumentação, às duas ideias que os textos de apoio trouxeram. A sensação de que você produziu algo seu é nula.
Ou seja, vai impactar naquilo que nós chamamos de argumento de autoridade. Não houve nada seu. Um dos dois, beleza. Num desenvolvimento um Covid, ou no 2 o Covid, ou as tragédias ambientais, ou no D2, mas nunca os dois, porque isso deixou ficar esvaziado. Vai dar a sensação de que você, como estudante, administrou bem o que já estava pronto, mas não produziu nada. Então, por isso, ó, no D1 aqui, o ócio criativo é minha dica. Também vou colocar na minha aula, gente, o link de uma pequena entrevista, de um trechinho de uma entrevista com o Domenico De Masi, sociólogo italiano, que escreveu esse clássico em 1995, chamado O Ócio Criativo, no qual ele explica o que seria isso. Fugindo um pouco do clichê que a gente pensa imediatamente, o que é o ócio criativo? A pessoa tem que guardar um tempo para não fazer nada, para criar? Não! Você vai ver que não é isso, que é muito diferente, então eu vou explicar para você não perder a oportunidade de ir lá e ver o vídeo. E o terceiro repertório, aí, poderia ser a pandemia do Covid-19, como é início de 2019, lá na China, e estamos no meio de 2020 e ainda continua a pandemia. Ficou legal o planejamento, né? Ficou bem interessante. Como eu disse, vou dar o link da música dos engenheiros e o link da entrevista com o Domenico De Masi, um trechinho bem pequeno, 2 minutos, para ele explicar a você o que seria ócio criativo. Vamos ver o trechinho de uma redação agora, para ver como é que a gente poderia fazer? Olha lá. O título seria Vida em Chamas. Olha só que legal. Vida em Chamas porque nós vamos começar com o trecho da música dos Engenheiros do Havaí. E a ideia de cidade em chamas, a ideia de que a cidade está em crise, as vidas estão em crise. Né? Rapidamente, quem está lendo vai entender que as vidas em chamas são as vidas sociais, hoje, outrora, no futuro, que estão numa situação de crise. Veja o início. As chances estão contra nós, mas nós estamos por aí, a fim de sobreviver como um avião que sobrevoa a cidade em chamas. O trecho da música do grupo brasileiro Engenheiros do Havaí alegoriza um momento de crise com o início dessa canção. Todavia, a reorganização da vida, denunciada pela letra, continua em negligência no cotidiano, o que precisa de mudança. Com efeito, são desafios a essa reinvenção o foco na profissão, bem como a manutenção do cuidado pessoal. Essa é a introdução, ó. A música é o repertório, tem que ter cuidado, porque nesse caso aí o repertório ficou muito grande. Mas mesmo assim, o redator conseguiu, em pouco espaço, colocar a tese e o projeto. Valia a pena para ele, ele pesou em colocar a música. Esse slide aí, eu deixo bem claro para vocês, muitos estudantes vão aqui e vão ler, né? Vão dizer que tem 10 linhas na introdução praticamente. Não, gente, isso aí é um slide que, se você for colocar na escala de uma folha de papel, ele vai aumentar. Então vai ter no máximo 5 linhas. A introdução com 5 linhas está maravilhosa, está perfeito, está muito bom o tamanho. E ainda assim teve a música que chama atenção, porque não é uma música muito conhecida. Né? E essa relação pode desenvolver uma originalidade que pode ser crucial para uma boa nota desse estudante. Então veja aqui, ó, alegoriza. O que é alegoria? Alegoria é conjunto de metáforas. Tanto que quando você vai lá, onde é que você ouve muito essa expressão? Quem presta um pouquinho mais de atenção no carnaval, sabe que tem uma categoria de julgamento das escolas de samba, tanto né, de São Paulo, do Rio, também tem no Rio Grande do Sul, não sei se sabem, em outros lugares, a comissão julgadora julga um critério que é alegorias e adereços. O que seria isso? As alegorias são os conjuntos metaforizados das fantasias que se relacionam com o samba-enredo. Por exemplo, o samba-enredo fala lá, recentemente, a Mangueira falou sobre a população negra. Aí você tem a ala né, da Nigéria, a ala do Ebola, para poder falar dos impactos, né, dos problemas que a África sofreu recentemente. Então isso é uma metáfora que no conjunto, somada com as outras, contribui para a execução do samba-enredo. Por isso que ele chama alegorias e adereços. Aqui a alegoria é um conjunto de metáforas, né? O trecho da música do grupo brasileiro Engenheiros do Havaí alegoriza o momento de crise com o início dessa canção. Né? Cidade em Chamas é a simbologia da crise, é a simbologia da cidade pegando fogo, de tudo tá né, em suspenso, né? Aí fala, todavia, que é o conectivo que deixa bem claro a ideia de que vai haver uma oposição aí, né? Vai haver uma oposição. Todavia, a reorganização da vida denunciada pela letra entre travessõezinhos, lembra que a gente estudou primeira aula do ano? Os travessões, né? Exemplos breves,
explicações breves e comentário crítico, denunciada pela letra é explicativo, é para poder retomar o repertório, incluindo o repertório na tese. Ele fica evidente que houve aí uma construção da tese por contraste, ou seja, a tese só é desse jeito porque ela dialogou com o repertório. É a melhor forma de fazer tese porque deixa bem evidente, bem claro, que você não está trazendo uma tese pronta, montada. Você construiu a sua tese em virtude do repertório que você pensou. Mostra aí a capacidade de conexão entre uma parte e outra e a produtividade do estudante que não precisou copiar nada, ele produziu ali, no caso, né? Todavia, a reorganização da vida denunciada pela letra continua em negligência no cotidiano, o que precisa de mudança. Aí a tese, o que precisa de mudança depois da vírgulazinha é a justificativa da tese, já vimos que é isso numa outra aula. Com efeito, são desafios a essa reinvenção o foco profissional, bem como a manutenção do cuidado pessoal. De preto e negrito é o projeto de texto. Tema do D1 é o foco na profissão. Tema do D2 é o cuidado pessoal. Então, terminamos a nossa abordagem. Esse seria um trecho que poderia ser, obviamente, uma sugestão. Quando for fazer sua redação, não copie disso, mesmo que você use a música, mas veja o link da música, ouça a música, veja, obviamente, a explicação do Domênico De Masi, já acrescente esses dois repertórios para a sua lavra de repertórios, bote lá no seu flashcard, guarde bonitinho, que você pode usar mais para frente. Tudo bem, estudantes? Foi um prazer mais uma vez. Vamos produzir, vamos trabalhar e em breve estou de volta. Um abraço. Tchau.